Quando falamos de tsunami, imaginamos grandes ondas que varrem tudo em seu caminho. Parece não haver limite para essas ondas, já que algumas ultrapassam 500 metros de altura, e algumas podem destruir países ou até causar a extinção de animais. E nesse episódio você verá os tsunamis mais poderosos da história da humanidade. Vamos nessa! Mega Tsunami da Baía Lituya. A princípio pode parecer que todos os desastres naturais de grandes proporções aconteceram há séculos, ou há vários milênios, mas não os tsunamis. O mais poderoso aconteceu recentemente, em 1958. Esse tsunami aconteceu em um local bastante atípico, no Alasca. O Mega Tsunami da Baía de Lituya foi enorme. As ondas ultrapassaram 500 metros de altura. E o mais incrível é que, mesmo sendo tão poderoso, o desastre quase não deixou vítimas. Tudo começou em 9 de julho de 1958, quando um forte terremoto de magnitude 8 atingiu a área das montanhas Fairweather, cerca de 21 quilômetros a sudeste da Baía de Lituya. O terremoto causou um desabamento que acabou se transformando em um enorme deslizamento de terra. Mais de 30 milhões de metros cúbicos de rocha desmoronaram na Baía de Lituya, resultando em um mega tsunami. A onda empurrou o golfo em direção ao oceano, antes de subir a encosta e atingir uma altura de 524 metros. Em comparação, a altura das famosas ondas do tsunami no Oceano Índico não ultrapassou os 30 metros. O mega tsunami na Baía de Lituya ainda é considerado o maior da história e sua magnitude foi registrada com precisão. Já que mencionei o tsunami do Oceano Índico, vale a pena lembrar outro fato. Embora suas ondas não fossem tão altas quanto as do Alasca, elas foram grandes o suficiente para torná-lo o tsunami mais destrutivo e mortal da história moderna. Tudo começou com um terremoto. O epicentro foi no Oceano Índico. Após os tremores subaquáticos na manhã de 26 de dezembro de 2004, o tsunami começou. As ondas se tornaram enormes e atingiram o continente em alta velocidade, derrubando tudo em seu caminho. As ondas mais altas chegaram a 30 metros, mas em média elas eram mais baixas. Isso foi o suficiente para prejudicar quase 2 dezenas de países. Os países do Sudeste Asiático foram os que mais sofreram, mas os efeitos do maremoto foram sentidos longe dali. Os cientistas estimaram que o impacto do tsunami indiano foi 1.500 vezes maior do que o da bomba atômica lançada sobre Hiroshima. Portanto, não é surpresa que esse tsunami tenha destruído as costas de vários locais, em continentes diferentes, provocando pânico e confusão, além de tirar a vida de centenas de milhares de pessoas. Depois daquele dia triste de dezembro de 2004, cientistas de todo o mundo tentaram garantir que tais desastres não voltassem a acontecer. As pessoas deveriam ser rapidamente informadas sobre os próximos tsunamis. Isso ajudou, mas não eliminou o problema. 6 anos e alguns meses depois, uma grande catástrofe atingiu o Japão. Foi o terremoto de 2011, que é considerado o mais poderoso da história conhecida do Japão e um dos mais poderosos da história mundial. Sua magnitude ultrapassou 9 pontos, o que é quase o máximo. Mas esse não foi apenas um terremoto. Os tremores foram seguidos por ondas que já haviam aumentado de volume. Quando o tsunami atingiu a costa japonesa, as ondas chegaram a 10 metros em alguns lugares. Assim como o tsunami indiano de 2004, o mar começou a destruir a costa. Muitos povoados foram destruídos. Milhares de casas foram inundadas em Sendai, a cidade mais atingida. A água inundou uma área de 10 quilômetros da costa marítima. Além disso, o terremoto e o tsunami provocaram um grande acidente na usina nuclear de Fukushima. O desastre tirou a vida de mais de 20 mil pessoas. Apesar de todo o desenvolvimento econômico do Japão, o país ainda lida com as consequências desse pesadelo. O terremoto japonês afetou vários países. Tsunamis foram observados na Nova Zelândia, Canadá, Estados Unidos, Chile, Filipinas e Rússia. E falando nela, você sabia que um dos maiores tsunamis da história ocorreu na Rússia? E foi mesmo. O dia 5 de novembro de 1952 foi um dia sombrio para Kamchatka e para as Ilhas Kurilas. A data marca a destruição de um terremoto de cerca de 9 pontos de magnitude, considerado o mais forte da história da Rússia. E não é para menos. O terremoto causou um tsunami que destruiu completamente a cidade de Severodvinsk. O local quase foi varrido da face da terra. A catástrofe atingiu a maior parte dos povoados, levando consigo mais de 2.000 vidas, segundo dados oficiais. Apenas uma pequena parte dos edifícios que estavam localizados em terrenos elevados não foi destruída. Toda a costa leste de Kamchatka
e as Ilhas Kurilas também foram seriamente danificadas. A costa ficou devastada, mas isso não foi surpresa porque as ondas desse tsunami chegaram a quase 20 metros de altura. Até baleias azuis gigantes foram arrastadas para o meio da rua nas cidades devastadas pelo mar. A propósito, os russos decidiram manter a catástrofe em segredo. Eles não publicaram nada nos jornais. As primeiras informações científicas sobre esse tsunami foram publicadas apenas em 58, e os dados sobre a destruição apareceram apenas no início dos anos 90. Alguns tsunamis podem destruir povoados inteiros, enquanto outros levam à extinção de espécies. Isso mesmo, as catástrofes naturais foram responsáveis pela extinção dos dinossauros. Há cerca de 65 ou 66 milhões de anos, um asteroide de quase 14 quilômetros de diâmetro atingiu a Terra. Mais precisamente na península de Yucatán, deixando uma gigantesca cratera em Chicxulub. O impacto foi gigantesco. Para se ter uma ideia, a Tsar, uma bomba soviética considerada o mais poderoso dispositivo termonuclear do mundo, foi 2 milhões de vezes mais fraco que o impacto do asteroide. Sua queda provocou um tsunami de quase 1,5 km de altura, um recorde histórico. No Golfo do México, a onda atingiu 143 km por hora, e nas primeiras 24 horas cobriu todo o Atlântico. Ondas gigantescas levaram tudo literalmente ao redor do mundo. Além disso, a queda do asteroide provocou ondas energéticas e liberou uma enorme quantidade de rochas e poeira em chamas na atmosfera, causando incêndios florestais e deixando o planeta sem luz solar por muito tempo. A catástrofe extinguiu os dinossauros e mudou o planeta para sempre. Os tsunamis gigantes são apenas um dos muitos desastres naturais, além de terremotos, deslizamentos de terra, avalanches, furacões e muito mais. Eles podem ser muito perigosos e assustadores. Fique ligado para saber mais sobre os maiores desastres naturais de todos os tempos. O Grande Terremoto do Chile. Em geral, tsunamis e terremotos estão intimamente ligados. Então vamos começar com os terremotos. Estatisticamente, ocorrem cerca de 20 mil terremotos por ano, uma média de 55 por dia. Alguns passam despercebidos, alguns estão no noticiário e outros se tornam catástrofes recordistas. O primeiro da lista é o Grande Terremoto Chileno. O maior terremoto já documentado na história. Sua magnitude foi de 9,5. A catástrofe ocorreu em 22 de maio de 1960. Fortes tremores foram sentidos em 200 mil quilômetros quadrados, causando um tsunami. As ondas eram enormes, chegando até 10 metros de altura, e foram longe do Chile, chegando a atingir o Havaí, o Japão e as Filipinas. Como resultado, a cidade de Valdívia foi quase destruída. Milhões de pessoas ficaram desabrigadas e o país foi seriamente devastado. A situação poderia ser bem pior se o terremoto tivesse atingido áreas mais povoadas, mas seu epicentro acabou ocorrendo em áreas mais remotas. Furacão Isabel. Ok, vamos deixar de lado os terremotos e tsunamis e passar para outras catástrofes naturais não menos destrutivas. Os furacões são sempre assustadores, mas nem todos podem competir com o furacão Isabel. Esse foi o maior ciclone tropical já registrado, que ocorreu em setembro de 2003 no Oceano Atlântico. Ele se formou em 6 de setembro e após 5 dias, a velocidade do vento no vórtice era de 265 km por hora. O furacão recebeu a categoria mais alta e atingiu os Estados Unidos em 18 de setembro. Ele não estava tão forte, mas mesmo assim causou muita destruição. O furacão atingiu a Carolina do Norte, Carolina do Sul, Virgínia e Maryland, onde aconteceu o maior número de mortos. Milhões de pessoas ficaram sem eletricidade durante várias semanas. A força do furacão destruiu não só cidades inteiras, mas também arrasou parte da ilha de Hatteras, transformando-a no que hoje é chamado de Isabel Inlet. Avalanche de Huascarán. É difícil escapar de uma avalanche, assim como de um furacão, especialmente se for uma avalanche que bateu recorde na história. Ela aconteceu no século passado no Peru, e para ser mais preciso, aconteceu 2 vezes. Em 62, uma avalanche vinda do monte Huascarán atingiu a cidade de Yungay, mas a cidade não foi muito afetada, apesar de dezenas de aldeias vizinhas terem sido destruídas. Dizem que as catástrofes nunca atingem o mesmo lugar 2 vezes, mas em Yungay foi diferente. Em 31 de maio de 1970, um forte terremoto atingiu a região. Um enorme pedaço de gelo se desprendeu novamente do monte Huascarán. Seu comprimento era de 1,5 km e seu volume foi estimado em dezenas de milhões de metros cúbicos. Em poucos minutos, a geleira percorreu 16 quilômetros, atingiu o rio Santa, bloqueando o rio e invertendo seu fluxo. Dessa vez, Yungay não teve sorte. Uma avalanche varreu a cidade. Blocos de gelo e rochas de várias toneladas atingiram o local, destruindo tudo em seu caminho. Cerca de 30 mil pessoas foram vítimas do desastre e a avalanche foi considerada recorde.
Infelizmente, foi um recorde destrutivo. E sugiro terminarmos o episódio com a catástrofe mais devastadora de 2021. E vou abordar os fatos mais recentes sobre isso. Estou falando do furacão Aida. O ciclone de categoria 4 ocorreu no final de agosto e início de setembro. Ele atingiu a parte sudeste dos Estados Unidos. A Louisiana foi a mais atingida, e cerca de 70% do estado ficou sem energia. Milhões de casas ficaram sem eletricidade e o rio Mississippi mudou a direção do seu fluxo. Devido ao ciclone, fortes chuvas inundaram os primeiros andares dos edifícios e pararam o trabalho no metrô. As consequências foram sentidas até no nordeste do país. No total, mais de 100 pessoas foram vítimas da catástrofe em 2021. Os danos causados pelo furacão foram estimados em 75 bilhões de dólares. E as consequências ainda estão sendo contabilizadas. Isso é tudo, pessoal. Quais dessas catástrofes naturais você lembra? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.